Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Jardim Jurxaitz e eu recebi a incumbência de organizar os trabalhos nessa mesa. Então, sem me alongar muito, apresento e agradeço a presença dos meus pares, do professor Gustavo Húngaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo, professor da Uninove, um grande parceiro de atividades acadêmicas, o professor Roberto Porto, membro do Ministério Público do Estado, foi controlador-geral do município de São Paulo, até muito recentemente, professor da FAAP de Direito. Cumprimento a professora Vera Monteiro, professora da Fundação Getúlio Vargas, professor André Rosílio, também professor da FGV Direito SP, todos amigos de longuíssima data, companheiros de pesquisas na Sociedade Brasileira de Direito Público e na Fundação Getúlio Vargas. O tema desse painel é a experiência dos controladores. Não à toa que temos aqui na mesa 3 controladores. Eu sou um controlador enrustido porque também faço parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a ideia, então, é poder compartilhar um pouco da experiência prática que o controle nos ensina, sem olvidar de um olhar crítico que a academia proporciona. E, para garantir esse olhar crítico, é que temos 2 professores que, até onde sei, não se dedicam ao controle enquanto controladores, né? Bom, então, para iniciar esse painel, eu concedo a palavra ao professor Gustavo Húngaro, que é o ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Com a palavra. Bom dia a todos os participantes deste seminário. Quero inicialmente cumprimentar pela organização dele. O tema é muito oportuno, relevante, e a abordagem que está proposta e já sendo desenvolvida também me pareceu muito interessante e, dentro da complexidade do tema, permite, então, que sejam priorizados aspectos fundamentais para a compreensão da corrupção e do papel do direito administrativo diante dela, principalmente na perspectiva da sua prevenção. Nós estamos num cenário hoje em que a corrupção sistêmica incomoda a todos, causa grande indignação, perdas bilionárias para o nosso país, um país que se ressente de recursos para investir em políticas públicas, que não está conseguindo nem pagar a sua folha de pessoal do Estado, dedicado às atividades estatais, e, de repente, o dinheiro saindo pelo ladrão e essa perda bilionária de recursos para contas ilícitas em paraísos fiscais e financiamentos ilegais de campanhas, e toda essa situação gravíssima, que coloca em risco, ou pelo menos acho que colocava em risco a própria democracia, pela cooptação de apoio parlamentar, pelo desvirtuamento da própria competição eleitoral, com um domínio dessa sistemática ilícita de viabilização fantástica de campanhas, com recursos provenientes, então, de contratos superfaturados, de talvez até situações de obras desnecessárias, de situações que foram movidas pelo intuito ilícito. Então, que bom que estamos enfrentando essa situação, com as instituições democráticas funcionando e com os aperfeiçoamentos legislativos que temos acompanhado. Então, acho que o processo Mensalão, Petrolão representam a mudança desse paradigma da impunidade com o enfrentamento de algo gravíssimo que estava muito disseminado e que causou essa justa indignação da sociedade brasileira. Então, essa discussão, realçando o papel que tem sido, na minha avaliação, crescente do direito administrativo, também em relação a essa temática, é totalmente oportuno que se faça esse debate. Então, quero agradecer o convite da professora Vera Monteiro, uma satisfação estar aqui ao lado do professor André Rosílio, do professor Guilherme Jardim. Nós já estávamos também interagindo em iniciativas no âmbito do controle da administração pública. Hoje mesmo haverá uma reunião do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo, que é uma instância
que o Dr. Roberto Porto também conhece bem, né, de articulação dos órgãos públicos voltados à prevenção e ao enfrentamento da corrupção. Então, periodicamente, são mais de 30 instituições que atuam no âmbito estadual, municipal e federal, aqui no estado de São Paulo, e que se reúnem para compartilhar informações, iniciativas de capacitação, trabalhos estratégicos nessa seara que, de fato, exige, né, uma atuação convergente. Então, quero cumprimentar também o Dr. Roberto Porto e todos os que estão participando dessa jornada. Compartilhar a visão, então, dos órgãos de controle passa, primeiro, pela compreensão de como se dá hoje o controle interno da administração pública no Brasil, né? Nós temos, então, aqui na mesa também um representante do controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas, um representante também da fundamental instituição que faz também controle externo da administração, que é o Ministério Público, né? E no âmbito do controle interno, uma dimensão que talvez, já pela própria previsão constitucional, não seja tão clara para toda a sociedade, uma vez que na Constituição há apenas referência à necessidade de haver um sistema de controle interno em cada poder, né? Mas não há um detalhamento, né? Assim como a Constituição ela especifica e expressamente delineou e estabeleceu as competências, né, para os tribunais de contas, para o Ministério Público. No caso do controle interno, não há esse detalhamento no texto constitucional. Então, o entendimento que se tem hoje, ele é um entendimento a partir, né, da interpretação constitucional, da análise da legislação existente e da prática administrativa, né? Então, o Conselho Nacional de Controle Interno propugna por uma emenda constitucional que faça essa especificação, né, do que envolveria o controle interno e quais seriam as instituições dentro do poder público que teriam essas tarefas, essas atribuições. É a PEC 45 de 2009, que está em tramitação no Congresso Nacional para este propósito. A partir de uma concepção, então, que o conjunto, né, de órgãos de controle do Brasil, tanto em âmbito federal, a CGU, como nos estados e nos municípios, né, as corregedorias, controladorias, auditorias gerais e ouvidorias gerais, também em alguns entes, essa organização se dá com o nome de Secretaria de Controle e Transparência, tem sido uma denominação também bastante utilizada. Estes entes, então, responsáveis pelo controle interno, têm hoje a concepção de que falar em controle interno está se cuidando de atividades relacionadas à ouvidoria, né? Então, os governos precisam estar abertos para a participação da sociedade, recebendo reclamações, sugestões, denúncias, né? E buscando o aperfeiçoamento da prestação do serviço público. Também envolve necessariamente falar em auditoria, né? Auditoria interna, o acompanhamento a partir da análise de riscos daquelas situações mais relevantes, tanto em termos de procedimentos, como atos administrativos e contratos, né? Situações mais relevantes do cotidiano da administração que precisam ser monitoradas e avaliadas também em relação aos seus resultados, né? E as metas que devem ser atingidas. Importa, então, falar em controle interno também na dimensão correcional, né? Os órgãos públicos precisam ter capacidade apuratória e de imposição de responsabilidade sempre que necessário, para que não haja aquela sensação de impunidade e de que os agentes públicos estão livres para atuarem sem a necessidade da observância do princípio da legalidade. Não pode ser isso. Então, a necessidade da atuação correcional de forma adequada e efetiva. E uma quarta dimensão, que seria então uma dimensão um pouco mais ampla, né, voltada à promoção da transparência, né? Hoje, se nós queremos falar de prevenção da corrupção, transparência é fundamental e talvez seja a estratégia mais efetiva, né, mais eficaz, permitindo não apenas o controle institucionalizado, mas também o controle social, o controle difuso, feito por entidades, pelo cidadão, nas mais diversas situações, né? Acompanhando pela internet os gastos públicos, o que está acontecendo. Então, a transparência é fundamental. E, além disso, atividades de capacitação, de fomento a boas práticas, né? De prevenção de irregularidades, a agenda da integridade no serviço público,
né, com códigos de ética, com comissões de ética. Então, essas atividades que estão ligadas essencialmente ao controle interno, né, e à promoção da transparência, ficam enfeixadas na quarta macrofunção do controle interno. Então, essa é a concepção que se tem hoje, né, em relação a essas atividades do controle interno. E para que, então, nós possamos ter uma experiência positiva quanto a isso, primeiro, os órgãos precisam existir, né? Essas atividades precisam estar organizadas e sendo desempenhadas com condições mínimas, né? Nós ainda não temos isso de forma padronizada, unificada em nosso país, né? Nós convivemos com desigualdades bastante significativas ainda, né? Então, nós não temos essas 4 macrofunções em funcionamento em todos os entes públicos do Brasil, né? Mesmo naqueles que estão numa situação mais diferenciada positivamente, né? Nós poderíamos pensar que a maior companhia pública do Brasil, que está, né, no olho do furacão, pudesse ser uma referência em relação a essa temática de controle interno. Mas nós vimos que apenas muito recentemente, né, o ano passado, que foi criada uma área específica para o seu compliance, né, para a sua conformidade interna de uma maneira mais apropriada. Então, isso mostra, né, como nós temos ainda uma agenda para avançar em termos de melhor organização, né, desses procedimentos, que estão também diretamente ligados ao resultado da própria instituição e ao aproveitamento racional dos recursos públicos, né? Quando se fala hoje em controle interno, não se quer criar burocracia, entraves que dificultem, né, o funcionamento e a obtenção de resultados. Ao contrário, o que se quer é aproveitar os recursos disponíveis, que são escassos, da maneira mais econômica, racional possível para o atingimento das metas, né, para a consecução daqueles resultados que justificam a existência da própria instituição, né? Então, é algo que está diretamente ligado à ideia de governança e à busca, né, por melhores resultados e metas. Então, isso é necessário porque a contaminação dos procedimentos, das relações, está muito disseminada, né? Pela experiência que eu tive durante 4 anos na Corregedoria Geral da Administração do Estado e agora também na ouvidoria, né, recebendo denúncias, manifestações, acompanhando as reclamações, nós percebemos que é necessária essa agenda avançar mais, né, para que tenhamos mais transparência, melhores controles e, com isso, um aproveitamento melhor dos recursos, né? Nós ainda temos, desde situações graves, né, como, por exemplo, a atuação de cartéis, né? Então, nós temos visto quantos casos que são levados ao CAD, né, e outras situações também que envolvem desde obras complexas, né? O grande escândalo, né, da Lava Jato mostra também essa atuação cartelizada, mas isso também está presente em outras áreas de contratação do poder público, né? Há procedimentos investigativos relacionados à merenda escolar, a kits escolares, a outras situações para além, né, das grandes obras, dos grandes investimentos públicos, né? Então, esse é um problema. Licitações dirigidas, né, na área de informática, muitas vezes se utiliza de uma linguagem hermética, com termos estrangeiros, né, com uma dificuldade para a própria compreensão e o monitoramento daquilo que se está fazendo, para direcionar, né, a contratação para um certo universo restrito de competidores, né? Também serviços relevantes que acontecem em todas as cidades, que, a meu juízo, são insuficientemente fiscalizados, acompanhados, né? Transporte, lixo, saneamento, né? Precisam de mais exposição. As pessoas precisam saber, né, o que está sendo pago, por que quantidade, com que frequência, com que parâmetros, né, elementos de comparabilidade entre essas situações, né? As situações também recorrentes, né, de pagamento de propinas para aqueles agentes públicos responsáveis por fiscalização, por imposição de multas, para que não cumpram com os seus deveres, né?
Uma das últimas operações que eu participei quando estava na Corregedoria, e foi uma ação também que aconteceu no âmbito municipal, foi justamente essa de identificar, né, agentes públicos que estavam beneficiando algumas empresas não cumprindo com o seu dever e amealhando fortunas com base nessa atitude ilícita, né? Então, nessa área, por exemplo, será que nós não precisamos pensar em mecanismos de acompanhamento, né, das infrações, das quantidades, dos parâmetros, uma padronização de procedimentos para não ter espaço, né, para esse tipo de ação ilícita, né? Então, pensarmos a partir da recorrência dessas atividades ilícitas, como coibi-las, preveni-las, né, a partir da análise dos casos já constatados. Também uma área que sempre me atormentava, nós estávamos fazendo operações fiscalizatórias todos os meses em relação à área de trânsito, né? Quantas pessoas, então, pagam, né, para não precisarem fazer aula para a obtenção da habilitação, para não fazerem a prova, deixam lá as suas impressões digitais em moldes de silicone, né? Teve uma ação aqui numa autoescola aqui em São Paulo, mais de 1.000 pessoas tinham pago R$3.000 para se livrarem dessas obrigações de habilitação para a direção, né? Com os moldes, então, das suas digitais. Parece que sem ter consciência também do crime que estava sendo praticado, né? E foram apreendidas as caixinhas plásticas com a etiqueta com o nome, RG, CPF de todas essas pessoas, com as suas digitais lá, né? Então, quando isso, toda vez que acontecia, né, também se tentava levar isso ao conhecimento das pessoas para chamar a atenção, né, para algo que é uma fraude ao sistema público, né, é uma falta, então, da necessária habilitação para aquilo que se vai depois exercitar. Também problemas em relação a desvios de recursos para pagamento de diárias, né? O agente público, quando viaja, quando sai do seu local, vai fazer uma atividade oficial numa outra localidade, ele precisa ser ressarcido dos gastos que possui. Muitas vezes esses gastos eles eram fraudulentamente registrados para que aquele dinheiro pudesse ser sacado e utilizado para outra coisa. Muitas vezes dentro até de um certo propósito, né, do interesse do próprio órgão, mas não é assim, né? Então, por exemplo, em relação a isso, hoje, no portal da Transparência do Estado, todas as diárias e passagens pagas a agentes públicos elas estão individualizadas, né, e fornecidas para o controle de qualquer interessado, com nome, cargo, para onde aquela pessoa foi, que dia, para fazer o quê, quanto ela recebeu de diária, e se teve passagem aérea, quanto custou a passagem aérea. Então, eu acredito que quando isso passou a acontecer o ano passado, essa individualização de gastos com diária e passagem, o fator inibitório, né, de irregularidade deve ter se multiplicado assim, para um patamar que hoje deve ser difícil, né, desviar recursos dessa maneira, porque está a situação muito exposta, sujeita ao controle, né, de uma forma que hoje, com a tecnologia, é possível, né, que isso aconteça sem dificuldades operacionais e custos que inviabilizem essas providências, né? Então, essas possibilidades também relacionadas ao controle de absenteísmo, né? Também nós temos alguns setores da administração pública em que há uma dificuldade de fazer com que os agentes públicos cumpram com a sua jornada de trabalho, né? Então, também algumas ações correcionais que identificaram uso de licenças médicas, né, de forma indevida e abusiva, prejudicando a prestação do serviço público naquela área. Isso acontece com uma certa frequência, né, mais em tal ou qual setor. E aí, muitas vezes, se tenta, então, estabelecer controles, né, mais rígidos, com biometria e tal, mas é difícil, né? Eu acho que uma medida nessa área, que ainda não está implementada, mas que está sendo propugnada, então, é divulgar abertamente também,
por um mecanismo que seja de fácil consulta por qualquer interessado, como hoje nós já divulgamos, né? A pessoa com o seu cargo, o salário, né? A sua condição funcional, complementar esse banco de informações livremente acessíveis com o local de lotação, né? Aonde cada agente público trabalha, presta o seu serviço e qual é a sua jornada. Né? Qual é a sua jornada? Porque existem diferentes jornadas de trabalho dentro do setor público. Né? Jornadas pequenas, de 12 horas semanais, 24, 36, 40, 44. Então, tem situações bastante diferentes, né? E que possa, então, isso ser colocado abertamente. Então, são várias estratégias de atuação, desde algumas, né, ligadas a esse cotidiano da administração, que por meio da transparência pode ficar mais sujeito ao controle, e algumas outras que são iniciativas que vão dar condições, né, de operacionalização, como, por exemplo, a regulamentação das novas leis. Nós sabemos que, muitas vezes, existir o preceito criando uma determinada situação, uma obrigação, por si só não é suficiente. Né? Na dinâmica da administração pública, por vezes se comenta, vale mais um decreto do que uma norma constitucional. Para a prática administrativa, muitas vezes, pela cultura da burocracia, né, que procura aquela norma que está mais próxima, né, da sua execução cotidiana. Então, também, nessa seara, tanto a lei anticorrupção como a lei de acesso à informação, elas precisam estar regulamentadas, né, em todo o nosso país e, dentro do possível, também com parâmetros que não gerem insegurança jurídica. Né? Então, para isso, aproveito essa oportunidade também para fazer essa ampliação de conhecimento quanto a isso. Existem duas sugestões de regulamentação, tanto para a lei anticorrupção como para a lei de acesso à informação, oferecidas pelo CONASSE, pelo Conselho Nacional de Controle Interno. Então, principalmente prefeituras, né, que ainda possam não ter feito, e como esse evento aqui está sendo transmitido para todo o Brasil, eu quero aproveitar para registrar isso. Né, pelo site do CONASSE, conasse.org.br, é possível obter essas minutas de regulamentação, tanto da lei anticorrupção como da lei de acesso à informação. E, com isso, estabelecer, né, quem é o responsável para receber um pedido de acesso à informação, colocar o serviço de informações ao cidadão na prática, né, à disposição da cidadania, e, se não for atendido, qual é o órgão recursal dentro da própria administração pública. Porque, se não estiver isso especificado, é mais difícil, né, que se cobrem as responsabilidades e que tenha, então, plena efetividade. Também a existência de canal de denúncia, né, é algo necessário. Toda ouvidoria tem essa atribuição de poder, então, receber denúncias. E agora foi criado um canal novo no estado de São Paulo, a partir do final do ano passado, a pedido do Fórum de Combate à Corrupção. Também aproveito essa oportunidade para divulgá-lo, porque muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas eu até tenho uma informação relevante sobre alguma situação irregular, um conluio num processo licitatório ou uma atitude ilícita de um agente público, mas como que eu vou denunciar? Eu vou precisar ir a uma delegacia de polícia ou ir ao fórum, procurar um promotor, né? Não quero me expor a esse ponto. Então, hoje, existe um canal oficial, confiável, com credibilidade, pela internet, que é para a recepção de denúncias de corrupção, e elas vão diretamente para 10 órgãos públicos que estão participando dessa plataforma. Né? Vai para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Corregedoria, simultaneamente de acordo com o enquadramento que cada denúncia recebe, né? pelo que é relatado. E é um sistema, então, que permite que o denunciante não apenas faça, né, o seu relato, como também possa anexar documentos, imagens, né? Então tem um mecanismo de upload na própria plataforma, e nela mesma ele vai receber uma satisfação em relação a qual foi a providência adotada. Né? Então há consequência daquilo que se aponta. Né? É claro que, se for uma denúncia anônima, os órgãos públicos que as receberão vão tomar o cuidado, né, de não expor ninguém indevidamente em função de uma denúncia anônima, mas, se obtiverem, né, elementos que justifiquem as providências formais, elas serão adotadas e ficarão daí também informadas, né, para o denunciante
na plataforma. Então, também esse é um serviço novo que está disponível para todos. Já foram feitas, né, nesses meses iniciais de funcionamento, centenas de denúncias de atos de corrupção por meio dessa plataforma, e elas estão gerando as devidas consequências. O acesso pode se dar pelo site, né, dos órgãos envolvidos, principalmente pelo da Ouvidoria Geral, que é ouvidoriageral.sp.gov.br. Então, no site da Ouvidoria Geral, está lá na primeira página, combate à corrupção, denuncie aqui. Então, essa é a possibilidade já de fazer esse acesso. Então, são várias as estratégias que devem ser implementadas, né, a começar pela boa organização e funcionamento dos próprios órgãos de controle, fomentando, né, esse também controle social difuso, sem falar da importância, então, do acompanhamento dessas situações, né, pela sociedade como um todo, e o papel da imprensa, do jornalismo investigativo, né, continua tendo uma tarefa relevante, né, ao identificar situações e colocá-las para conhecimento de toda a sociedade. Então, eu vou parar por aqui, né, para poder desempenhar aquilo que é o meu dever, ouvir. Obrigado pela atenção. Agradeço a fala do professor Gustavo Húngaro e aproveito aqui também para informar a todos que a preocupação com a transparência, que foi central na fala do professor Gustavo Húngaro, inclusive para ouvir a sociedade e as suas denúncias de corrupção, tem sido uma preocupação frequente no Tribunal de Contas do Estado, e eu acredito que é uma experiência bem-sucedida do tribunal, que tem alertado os órgãos jurisdicionados, desde a edição da Lei de Acesso à Informação, para que esses órgãos regulamentassem essas normas internamente. E, ano a ano, no exame das contas das entidades jurisdicionadas, tem se atentado para esse aspecto, no sentido de que as entidades estão regulamentando os seus sistemas de acesso à informação e de compartilhamento de informação internamente, o que mostra que essa bandeira da transparência e da aproximação da sociedade com os órgãos de controle tem sido um alvo dos órgãos de controle interno e externo também. Bom, eu agora passo a palavra ao professor Roberto Porto, membro do Ministério Público do Estado, que tem uma grande experiência no controle externo dentro do Ministério Público. Com a palavra. Obrigado, bom dia a todos. É muito bom poder estar aqui na Associação dos Advogados, participando desse evento. Queria agradecer ao professor Ari, a minha querida amiga Vera. É uma honra poder estar ao lado do meu amigo Gustavo, mais uma vez, dos professores André Rosílio, do meu colega também já de trabalho, de caminhadas, Guilherme Jardim, enfim. É muito bom estar aqui podendo dividir experiências, poder falar um pouco de combate à corrupção com uma visão, aqui no meu caso, eminentemente prática. Eu combinei com a professora Vera de tentar passar um pouco, talvez seja este a minha maior contribuição, minha humilde contribuição aqui nesse evento, é tentar passar um pouco das dificuldades que eu enfrentei saindo do Ministério Público e atuando durante algum tempo como controlador-geral do município. Eu estava aqui assistindo a primeiro painel e pensando comigo e concordando com o que estava sendo dito, o contraste que existe hoje no Brasil. De um lado, nós temos um Datafolha apontando, por exemplo, como primeira vez na história, a corrupção como algo que mais incomoda o povo brasileiro, acima aqui dos anseios, dos pleitos na educação, na segurança pública, na saúde. Então, hoje, a corrupção é o maior problema do brasileiro, segundo o Datafolha. E, de outro lado, nós temos os índices, alguns índices que assustam. Ou seja, há 3 anos que eu acompanho nos jornais, as primeiras páginas, notícias sobre corrupção. E eu me pergunto, quanto disso... Tá, vejo aqui, busca e apreensão, prisões, processos... Quanto disso tem resultado, por exemplo, em condenação? E me deparo com um índice assustador, que é muito baixo. Hoje, no Brasil, nós temos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só
31% dos casos de corrupção que acarretam em condenação. Nós temos alguns estados, segundo ainda o CNJ, com índices assustadores. Por exemplo, o Maranhão, só com 3% dos índices de condenação. Alagoas, por exemplo, 12%. O recordista no índice de condenação é o Distrito Federal, com 52%. São Paulo e Rio de Janeiro sequer informaram o CNJ dos seus índices de condenação, muito provavelmente porque não tem esse dado. Então, há um contraste muito grande você ter hoje, como a maior preocupação do povo, a corrupção, o combate à corrupção, e índices como esse, na ponta, demonstrando que talvez nós estamos vivenciando, como foi bem dito pelo professor Carlos Ari, um período importante na história do país. A Lava Jato é prova disso. Ninguém tem dúvida da importância da Lava Jato, mas também eu acho que é um momento para reflexão, e esse evento é prova disso, de quais são os mecanismos realmente eficazes de combate à corrupção. E eu digo isso, eu queria frisar isso, com a minha própria experiência. Eu tenho formação de promotor de justiça e cheguei na Controladoria Geral do município com aquela visão cacuete de promotor de justiça. O promotor de justiça na esfera criminal tem o cacuete de achar que vai resolver, a pretensão de achar que vai resolver os problemas através da repressão. E, naturalmente, aquilo que eu mais conheci, aliás, talvez o meu único mérito depois, foi reconhecer que eu pouco sabia sobre o assunto e tentar me cercar de pessoas que entendiam muito mais do que eu, do que estava sendo tratado. E, inclusive, professora Vera, vários recém-formandos da Fundação Getúlio Vargas, tive a honra, prazer imenso de poder trabalhar junto com eles. E cheguei na Controladoria. A Controladoria do município ela é formada por, hoje, na época, eram 4, ao término da minha participação, 5 coordenadorias: a auditoria interna, a corregedoria, a ouvidoria geral, a promoção da integridade, que cuida da participação e do controle social, e da CODUSP, que é a 5ª e mais recente coordenadoria, que é a Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal. Porque nós nos deparamos, ao longo do tempo, que existiam demandas recorrentes. Então, montamos um órgão voltado para a mediação de serviços da própria prefeitura, que apareciam em grande número e de forma recorrente. Mas, dentre essas coordenadorias, por formação de promotor de Ministério Público, eu me familiarizava mais com a corregedoria e cheguei no meio do escândalo conhecido como a máfia dos fiscais, de auditores que desviaram mais de 500 milhões dos cofres públicos municipais. E o resultado dessa ação, que é uma ação na corregedoria mais voltada para a repressão, foi até que bom, aumentou, depois desse escândalo, em 60% a arrecadação do ISS, quer dizer, nós tínhamos ali uma vazão absurda de dinheiro público que faz falta para a saúde, para a educação, enfim. E, ao longo do tempo, isso ficou muito claro na minha cabeça, uma vez, quando eu fui chamado aqui pelo administrador regional da Sé, e ele me contou a história de uma faxineira, uma mulher muito humilde, que o procurou, e ela gostaria de saber qual a classificação dela na relação do Minha Casa Minha Vida, em especial aqui na esfera municipal. E ela foi encaminhada por órgão responsável, isso, o administrador regional da Sé ligando e pedindo que ela fosse atendida. E falaram para ela: depende da senhora, se a senhora pagar 10 mil, em muito pouco tempo a senhora vai ter o seu imóvel, senão vai demorar alguns anos. Quer dizer, não se tinha controle nenhum daquela relação, daquela lista, dentro do programa. E aí eu comecei a perceber, na prática, que nós estávamos, e eu, encabeçando a controladoria, estava fazendo mais do menos, voltando que aquela repressão, aquela atividade voltada para a repressão, não iria levar a nada. Esse sujeito que cobrou 10 mil reais dessa senhora foi afastado, foi responsabilizado, mas, obviamente, que aquele que assumiu o lugar dele, talvez, na semana seguinte, esteja cobrando 15, não 10, como ele estava fazendo.
Mas eu chamo novamente a atenção porque existiu, nesse meu início de gestão, um contraste muito grande na linha de atuação. No Ministério Público, o promotor de justiça, na atuação clássica na esfera criminal, ele aponta o problema e busca a responsabilidade. E nos órgãos de controle interno, a coisa é um pouco mais complexa do que isso, porque você, para a gestão, se você buscar simplesmente punir, você é gestão, você é governo. Isso não significa que você não vai buscar responsabilizar, nem identificar os problemas, mas você, além de apontar, você tem a obrigação de corrigir, o que é trocar o pneu com o carro andando. Quer dizer, é algo um pouco mais complexo do que aquilo que eu estava acostumado a lidar. E eu comecei a sentir que a linha da repressão não iria ter inovação nenhuma em algo que estava fazendo, e passei a ter uma maior familiaridade com duas coordenadorias, que isso tem sido tema aqui do dia de hoje, como talvez os mecanismos de maior eficácia no combate à corrupção, que é a Coordenadoria de Promoção da Integridade, a questão especial da transparência e a auditoria interna. Eu passei a analisar dentro dessas áreas, em especial na área da transparência pública, que, por exemplo, nenhum contrato na cidade de São Paulo, os municípios têm, por norma, divulgar simplesmente emendas sobre os contratos da administração. Quer dizer, o cidadão que está pagando, ele não conhece o teor dos contratos. Nós temos mais de 4 mil contratos na administração municipal. Por que não divulgar na íntegra esses contratos? E passei a sentir, com essa primeira iniciativa, o quanto de resistência eu iria sofrer. Em primeiro lugar, porque eu era visto como promotor de justiça, não como um mecanismo de controle interno que podia, muitas vezes, blindar o gestor público de uma eventual ação civil pública. Estava sendo dito aqui hoje, acho que o doutor Marcelo comentava num evento, que perguntou para os vereadores e para os prefeitos quem já tinha tomado uma ação civil pública do Ministério Público, e todo mundo na sala levantou a mão. Porque hoje você integrar um órgão do Poder Executivo é um risco, se você for honesto, que não compensa. Não compensa. E o papel da controladoria e dos mecanismos, dos órgãos de controle interno, é blindar o gestor, alertar o gestor nesse sentido. E eu estava vendo que eu estava causando, inicialmente, mais pânico do que favorecendo aquele gestor. Eu era visto, eu me lembro que em reuniões de secretariado, e na época a controladoria tinha status de secretaria, as pessoas não queriam nem conversar comigo. Talvez porque eu tive 12 anos no GAECO, que é o Grupo de Crime Organizado no Ministério Público, e acho que isso ficou muito colado na minha imagem. Mas eu era patinho feio nas reuniões da prefeitura, por estar com essa imagem voltada à repressão. E você quebrar esse estigma, você mostrar para o gestor que o papel de um órgão de controle interno é, mais do que tudo, protegê-lo, é apontar o problema e sentar junto com ele e buscar uma solução, não é algo fácil, é uma mudança de cultura que nós estamos vendo. Em especial, eu conversava outro dia com uma amiga, que também é professora da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e ela me dizia, ela é uma grande advogada criminalista, e me dizia do pânico que se criou, em especial no meio empresarial, depois da criação, da formação da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Quer dizer, e correndo o risco, volto a dizer, da importância da Lava Jato e da importância desse processo na mudança, em especial, de cultura do povo brasileiro. Mas correndo o risco de estar perdendo a médio e longo prazo por mau uso de alguns mecanismos de controle e de combate à corrupção de extrema eficácia. Eu posso citar aqui como exemplo a delação premiada. Eu não estou aqui generalizando, mas eu tenho acompanhado, e essa, volto a dizer, é minha visão como promotor de justiça agora, o mau uso, muitas vezes, desse mecanismo que eu sempre defendi publicamente, a delação premiada.
Mas eu vejo, em alguns casos, que ela passa longe de coisas básicas, de requisitos básicos, em especial em relação à espontaneidade, à voluntariedade, quer dizer, prende-se para que ele delate e, com isso, ganhe essa liberdade. Quer dizer, já tem estudos para alterar o texto nas leis em que a delação premiada é prevista, e eu não tenho dúvida de que, a médio e longo prazo, o prejuízo de mecanismos importantes como esse vão ser grandes. Os prejuízos vêm pelo mau uso. Então, é preciso muita reflexão num momento como esse, para não gerar pânico, para não gerar um ambiente que não é bom para ninguém. Além dos contratos, eu separei aqui também algumas outras... Isso a custo zero, quer dizer, você divulgar contrato é custo zero para a administração pública. Você, por exemplo, criar cláusula anticorrupção, obrigar que em todos os contratos da prefeitura, isso se faz através de um decreto, custo zero. Você obrigar todos os contratos a ter expressamente cláusula anticorrupção. Eu já participei na controladoria, a gente tinha também o papel de tentar orientar empresas que já negociavam com o poder público, e fui questionado, falei, olha, para que você tornar explícito o óbvio? Mas, na verdade, isso vem sendo feito, não é óbvio, e vem sendo feito em vários países muito mais avançados nesse aspecto que o nosso. Então, foi outra exigência que se fez. A questão da auditoria, quer dizer, os órgãos de controle interno, eles são altamente lucrativos, eu posso dizer isso por experiência própria. A Controladoria de São Paulo, ela fez retornar aos cofres públicos, e aí com a ajuda da Promotoria do Patrimônio Público, perdão, da Promotoria do Patrimônio Público Social da capital aqui, 174 milhões retornou para os cofres públicos nos últimos 2 anos. Qual é o orçamento da Controladoria aqui no município de São Paulo? 44 milhões, quer dizer, é um órgão que, com toda a sua estrutura, dá lucro. Dá lucro. Quem pode dispor hoje, qual é o gestor, qual é o chefe de poder executivo que pode hoje dispor de um órgão de controle interno forte, sobre o pretexto de contenção de despesa? Quer dizer, o que se arrecada hoje num órgão de controle interno é 3 vezes mais do que se gasta. Tem a questão também que eu selecionei aqui dos pregões eletrônicos. E essa foi talvez uma das maiores brigas, em especial em relação à Secretaria da Saúde. Nós conseguimos praticamente vetar pregões eletrônicos. Óbvio que você tem 3% dos casos em que ainda tem que se fazer por meio presencial. Mas o número de participantes e a economia é absurda quando se trata... Eu sei que pregão eletrônico também dá para fraudar, mas aqui nós estamos falando de barreiras de contenção, não da solução ideal, que passa longe disso. Outra questão é a publicação das auditorias. Todas as auditorias têm que ser publicadas. Por que não publicar e expor as fragilidades? Não existe um controle melhor para o gestor bem-intencionado do que o controle social. Então, vamos expor as nossas fragilidades e, com isso, eu tenho certeza de que nós vamos buscar com muito mais eficácia mecanismos de reparação daquelas deficiências. Então, todas as auditorias, antes de publicar, você senta com o gestor, dá a oportunidade dele corrigir e aí publica todo o trabalho que foi feito, da detecção do problema até a correção por parte do gestor. E aqui eu estou falando do gestor bem-intencionado. Outra briga que foi comprada, e essa em especial me orgulho muito, foi com a abertura do cadastro de registro de imóveis da capital. Quer dizer, você consegue o número de matrícula, do nome do proprietário e o endereço de um imóvel junto a um cartório, mas não consegue através do site da prefeitura. Por que não? Por que não divulgar? E aqui eu não estou falando de valores, mas existe sigilo em dado cadastral de cadastro de imóveis do município? Eu entendi que não, a Secretaria de Finanças entendia que sim,
eu tive que assinar um parecer me responsabilizando por isso, porque eles tinham medo de uma reação por parte do Ministério Público, que não houve, porque isso foi muito bem costurado, sentado, explicado. E hoje você pode, ainda não em formato aberto, mas o decreto ele especifica que isso vai, ao longo do tempo, se colocar em formato aberto. Todos você consegue, através do site, o nome do proprietário, o endereço e o número de matrícula de todos os imóveis do município. Sem que isso, eu tenho certeza e segurança em afirmar, represente risco a quem quer que seja. Nós não estamos lidando com valores. Eu me lembro que, quando o Ministério Público passou a divulgar salário dos promotores, houve uma grita geral. Eu ouvi de colegas falar, pô, nós vamos ficar sujeitos a sequestro. Eu falei, você está brincando? Em primeiro lugar, ninguém vai sequestrar um promotor de justiça. Depois, em que mundo nós estamos, em que mundo o Ministério Público está vivendo? Quer dizer, isso hoje é uma questão de ideal. Tem que divulgar tudo, tem que escancarar, em especial os dados públicos. Pedidos de informação. Eu comecei a ler, e a equipe começou a ler, a forma como os pedidos entravam e como eles eram respondidos para os munícipes. E eu me lembro de um deles em especial, da Secretaria de Transportes, respondendo ao munícipe, porque sim. Quer dizer, é surreal como é que um funcionário responde ao munícipe porque sim, por mais idiota que tenha sido a pergunta. Então, eu falei, como é que você, punindo o funcionário, vai adiantar alguma coisa? Não, vamos tornar público essas respostas, junto com os pedidos, sem, obviamente, que identificar a pessoa. Então, tornamos públicos, inclusive, dos últimos 2 anos, todos os pedidos de informação e as respostas. E, com isso, eu não tenho dúvida de que a melhora na resposta foi genérica. A divulgação aqui dos pedidos de informação, e, com isso, criamos uma plataforma de dados abertos, com 70 bases de dados da Prefeitura. Tá? E eu tenho muito claro comigo que nós tivemos grandes avanços nessa área da transparência, mas isso tudo, hoje, e eu tenho responsabilidade nisso, o período em que fiquei lá, é colocado ainda de uma forma muito pouco atrativa para a sociedade, para o munícipe em especial, aqui no meu caso, da minha experiência. Você tem que... Eu me lembro que a Prefeitura de Curitiba ela criou uma forma muito mais leve, muito mais atrativa de lidar com o munícipe. Ela criou um personagem, uma capivara, não sei por que capivara, mas é uma capivara que ela vai conversando com o munícipe, explicando para ele, mostrando os caminhos. Os dados hoje, pelo menos aqui no município de São Paulo, eles estão escancarados, mas de uma forma pouco atrativa. Eu não sei onde encontrar, eu tenho dificuldade em lidar com aquilo. É preciso muito mais ir além de mostrar, você precisa ensinar o munícipe a lidar com o que você está colocando, o que você está disponibilizando. Nós criamos para isso algumas oficinas, eu me lembro que uma delas se chama Café Hacker, que você montava com os munícipes programas para divulgar e tornar atraente aqueles dados que estavam sendo divulgados. Mas isso é um processo que demora. Ainda eu vejo como uma falha muito grande na divulgação de dados, ou seja, divulgar e torná-los atraentes para o público em geral. Né? Nós montamos um programa de integridade também, que foi bem interessante, para tratar com as pessoas jurídicas que mantinham relações com o município. Não se tinha programa de integridade, e, com isso, nós passamos a tentar educar e alertar as pessoas jurídicas de como elas deveriam se portar para poder se relacionar com o poder público. Isso porque, ao longo dessa experiência que eu tive, eu me deparei com inúmeros programas de compliance de fachada. Você tem programas terceirizados que são programas muito bons, lógico, mas programas terceirizados que são verdadeiras fraudes, só para dizer que tem. E, através desse programa de integridade, tentar conter um pouco isso
e tentar criar um filtro melhor para evitar que a prefeitura estivesse sendo enganada através de programas de compliance ou de pessoas jurídicas mal intencionadas. E também, já finalizando, eu sei que nós estamos com o horário estourado, um código de conduta funcional chamado por muitos de código de ética, que não se tinha. Falou-se aqui hoje que um servidor público não sabe, por exemplo, se ele pode, qual é o limite de você receber um presente ou não. Quer dizer, o sujeito manda um panetone por um órgão público, o servidor pode receber isso numa época de Natal ou não pode, como ele deve se portar. Tudo isso tem que estar muito bem claro, muito bem, até para poder exigir depois. Tá? E conseguimos inserir algo que eu acho que é muito interessante, que é tornar a desproporção patrimonial motivo de demissão do servidor. Então, nesse processo, nós conseguimos criar algo que não é nada inovador, mas se chama CISPATRI, e exigimos que todo servidor, os 160, mais de 150, com certeza, servidores públicos municipais, fizessem uma declaração anual de rendas, eu diria que talvez até mais detalhada do que o da Receita. Isso foi uma grita geral no começo. E o que esse programa faz? Ele pega, através do salário daquele servidor, e vai fazendo uma análise automática e criando matrizes de risco. Por óbvio que as pessoas que são direcionadas para matrizes de risco não necessariamente cometeram alguma irregularidade. Eu vi pessoas que tinham... Eu me lembro de um sujeito que tinha 14 imóveis, ele chegou lá e falou, eu herdei 14 imóveis. Qual o problema disso? Nenhum. Agora, eu me deparei com outro que tinha 74 milhões de patrimônio, ganhando 17 mil na prefeitura. Esse não soube explicar o patrimônio dele, foi detectado por esse sistema, foi afastado. Durante o processo, se aposentou, e aí o município, através da Procuradoria, está tentando caçar judicialmente a aposentadoria dele. Quer dizer, são barreiras que você vai criando, seja na esfera da repressão, como esse programa, esse CISPATRI, ou, em especial, através da divulgação de dados, para tentar conter, modificar o patamar que nós estamos vivenciando. Eu quero parar por aqui, quero me colocar absolutamente à disposição depois para o debate, que eu acho que é muito mais interessante do que a minha exposição. Obrigado. Muito obrigado ao professor Roberto Porto, que nos brindou com uma experiência bastante inusitada, que é de um membro do Ministério Público do Estado que se vê, de repente, como parte de uma gestão, numa administração complexa como a de São Paulo, e tem, então, que lidar com essa dupla personalidade de membro do Ministério Público e servidor público que se preocupa com o funcionamento da administração no seu dia a dia. Eu agora passo a palavra à professora Vera Monteiro, professora da Fundação Getúlio Vargas e advogada com ampla experiência na estruturação de negócios públicos e no acompanhamento da administração pública. Com a palavra. Guilherme, obrigada. Obrigada à Associação dos Advogados, na figura da doutora Fátima Bonassa, aos meus queridos amigos aqui da mesa, todos colegas e amigos pessoais. Eu fiquei muito feliz de participar desse evento e da oportunidade de expor a vocês as reflexões que temos feito na Fundação Getúlio Vargas, no Grupo Público, na Sociedade Brasileira de Direito Público, sobre temas relacionados à prevenção em matéria de corrupção e o direito administrativo. Depois de ouvir a palestra da manhã e depois de ouvir o professor Gustavo e ouvir o professor Roberto, eu estou absolutamente convicta, não tinha tanta convicção quanto eu tenho exatamente neste momento, de que nós temos um trabalho imenso. E aqui eu chamo a atenção o professor Adilson Dallari, professor Marçal, professor Carlos Ari. Nós realmente precisamos reescrever o capítulo de controle dos nossos manuais. Esses capítulos eles estão obsoletos. Estão obsoletos e, se nós pegarmos os nossos grandes manuais,
nós todos vamos encontrar uma estrutura que não revela nada do que foi falado aqui. Na verdade, a própria estrutura da mesa já mostra que a ideia do controle interno ela é mais importante hoje como um debate ainda incipiente que precisa ser revelado do que própria ideia do controle externo. 3 pessoas falando do controle interno, eu, Roberto e o professor Gustavo, e 2 pessoas falando sobre tribunais de contas. Quando a gente pega os manuais de direito administrativo, e que se tem um capítulo sobre controle, o controle interno recebe mais ou menos 1,5 páginas, tem uma menção ao artigo 74 da Constituição Federal, um artigo importante, fala lá do controle interno, tem alguma menção sobre Decreto-Lei 200, 1967, bastante atual, tem também alguma reflexão sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, do ano 2000, em matéria financeira, e, quando muito, alguns parágrafos falando da função das auditorias e da capacidade de a controladoria fazer algum tipo de controle com relação à sua atuação financeira da administração pública, que seria o controle concomitante, e, eventualmente, aquilo que diz respeito ao controle posterior de atos. E só. E, ao final, se passa para o tema dos órgãos externos, tribunais de contas, o controle parlamentar, o controle pelo Tribunal de Contas. E essa realidade da prevenção a partir da administração pública, ela é totalmente ignorada. E começo já para poder elencar quais seriam esses órgãos, que o Gustavo aqui mencionou 4, né? Vocês mencionaram auditoria, vocês falaram em corregedoria, vocês mencionaram a ouvidoria, a transparência, transparência.sp.gov.br, falaram de várias coordenadorias. Precisa de lei para organizar tudo isso? Precisa mudar a Constituição Federal? Precisa mudar o nosso enfoque a respeito do problema. E aqui vocês trouxeram a dificuldade que foi de rever a maneira como o Estado se organiza para essa função. Aquelas classificações tradicionais que dizem que o controle se dá quanto ao momento, o controle se dá quanto à atividade controlada, se é pela legalidade, se é pelo mérito, a gente precisa rever. A gente, na verdade, agora talvez tenha que colocar uma outra chave. É o controle da administração preventivo e o controle da administração repressivo. Até porque a gente pode ter um mesmo órgão com essa mesma função, como vocês bem aqui revelaram, né? As próprias controladorias podem ter essa mesma função e são chaves diferentes. Como bem revelou aqui a experiência do Beto. São chaves diferentes com princípios e com motivações diferentes. Então, eu acho que só essa minha provocação já me causou aqui algo que eu não tinha imaginado. Estamos vivendo uma fase em que, definitivamente, é absolutamente importante rever os conceitos para que nós não tenhamos mais aquela leitura tradicional segundo a qual controle se faz exclusivamente por meio de processo administrativo de controle. Precisamos mais do que isso. Nós temos agora a ideia de que o controle interno na administração pública ele não é mais apenas pautado pela ideia da fiscalização, ele não é mais apenas pautado pela ideia da correção. Como bem disse aqui os exemplos que me seguiram, nós estamos aqui pensando em uma administração pública que possa se organizar para orientar, foram as palavras que eu identifiquei, para articular, para mediar, para dar transparência às informações, para pensar melhores soluções de prevenção com relação à atuação da administração pública. Isso significa o quê? Significa que talvez nós tenhamos aqui que pensar essa atividade não só do ponto de vista que reúna agentes que estejam ligados a essa função da auditoria e da controladoria, mas talvez seja importante unir esforços da advocacia pública nesse processo. Porque a própria advocacia pública, que também faz parte da ideia de controle interno da administração pública, mas muito focada na ideia
de um controle quase que burocrático, muitas vezes, em matéria de licitação. O parecer que é exigido na Lei 8666 é quase como um parecer burocrático, com foco exclusivamente na ideia de legalidade, e que não faz com que os advogados públicos, que as procuradorias, elas se envolvam nas próprias formulações dos editais que vão gerar os casos de repercussão. Mais do que uma cláusula, mais do que isso, como disse aqui o professor Carlos Ari, existem contratos que nós sabemos que são contratos que trazem dificuldades, tendo em vista os altos volumes envolvidos. Daqui surgiu a ideia de se buscar certificação para aqueles gestores públicos responsáveis pela condução desses processos. Daqui apareceu a ideia de se ter um empoderamento desses gestores públicos para que eles possam lidar melhor com a ideia da responsabilidade e com menos receio. E aí, eu me lembro até, já que nós estamos aqui contando um caso, isso aqui está bem um ambiente revelador, eu me lembro, uma vez, há muito tempo atrás, acompanhando um pregão em que eu tinha participado na ajuda, na formulação pelo lado do poder público para ajudar a elaborar a melhor forma de fazer a competição naquele pregão. Era um pregão altamente competitivo, que envolvia um mercado pouco maduro, um mercado bastante cartelizado, e começou a haver um certo debate, era um pregão presencial, um certo debate entre os interessados, os licitantes no pregão. E, à medida em que o tempo foi andando, os licitantes começaram a fazer lances irrisórios, de modo a criar mais dificuldade para a competição no pregão. Aquele pregão já tinha durado umas 6, 7 horas. E a pregoeira olha para mim e diz assim: doutora, como é que eu resolvo isso? Eu disse: você pergunta para mim, eu que não sou nem da administração pública, eu estou aqui como consultora fazendo um trabalho ajudando a melhorar a qualidade dos seus editais de licitação. Não havia nenhum membro da advocacia pública acompanhando esse processo, sabidamente um processo de volume envolvido bastante alto. A única ideia que eu tive, Beto, foi: vamos ligar para o Ministério Público. Foi minha única ideia. Aí, mas quem conhece alguém do Ministério Público? Até que alguém conhecia, ligou, e apareceram 2 homens de preto na sala. Foi maravilhoso. 2 homens de preto na sala. Boa tarde, meu nome é fulano, meu nome é ciclano, nós somos membros do Ministério Público, recebemos uma denúncia de que havia um movimento aqui na sala, de uma tentativa de impedir a competição no pregão, nós viemos apenas acompanhar. O pregão acabou em 5 minutos, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, e foi um sucesso. A gente precisa mais do que isso, né? Precisa mais do que a boa vontade para fazer as coisas acontecerem. Nesse sentido, a administração pública ela deve se valer dessa integração, dessa orientação, que deve prevalecer dessas deliberações importantes. Então, mais do que uma mera cláusula, contratos do metrô, contratos de grande porte. Por que nós não temos essa integração direta? Talvez nas empresas estatais isso seja mais frequente, mas na administração direta isso é sempre mais difícil. Nas empresas estatais há uma dinâmica de trabalho, às vezes mais facilitada e com mais liberdade entre os advogados públicos e os gestores. Mas na administração direta, contratos feitos pela Secretaria de Obras e envolver a consultoria jurídica nem sempre é fácil. A consultoria jurídica muitas vezes prefere ficar para o momento posterior, para ela ter certa independência. Está na hora de se buscar, portanto, que um movimento, vou até usar uma palavra da moda, para criar forças-tarefas para determinados tipos de contratações, para determinados tipos de negócios em que se envolva, além do gestor público responsável, quem sabe também as próprias controladorias. Elas possam fazer parte de um ambiente onde se debata, se discuta, não só a elaboração dos editais, mas também a coleta de dados, a coleta de informações, organizar as informações necessárias a respeito desses mercados problemáticos, onde acontecem os casos de corrupção. Ou seja, a ideia é que isso dê maior credibilidade à administração pública, de modo a que a gente não receba uma acusação, que é sempre muito frequente, de que a administração pública exerce muito mal a sua discricionariedade. E, de fato, talvez ela exerça muito mal a sua discricionariedade quando ela é exercida de maneira isolada, por um gestor isolado. Mas quando você busca compor a decisão
por meio de um ambiente de governança, onde você compõe os interesses da administração pública de um modo mais aberto e mais transparente, essa decisão continua a ser discricionária, mas ela é controlada internamente pela administração pública. A ideia que foi proposta, e com isso eu já me encaminho para o final, que eu pensei que era tão inovadora, que na verdade já não é, nem eu tinha essa informação, a respeito da criação dos programas de integridade, de compliance dentro da administração pública. E a gente viu o caso da Petrobras, que é um caso recente, que foi mencionado aqui, como resultado da Lava Jato, e que parece ser um caminho muito interessante. Quer dizer, por que se fala tanto da criação de programas de compliance, de integridade para o privado, como decorrência da lei anticorrupção, né, para ser levado em consideração na aplicação das sanções da lei anticorrupção? Por que não se pensa nisso também para a administração pública, como é o exemplo da Petrobras, ou como foi mencionado aqui, no caso do município de São Paulo? A ideia de se ter programas de compliance dentro das empresas estatais, ou mesmo dentro da administração pública. Por que a controladoria não pode ajudar na elaboração desses programas, né? De maneira a estimular não só as denúncias e irregularidades, mas a aplicação efetiva dos chamados códigos de ética, códigos de conduta, e ter um efetivo procedimento para detectar riscos, sanar desvios, as fraudes e os ilícitos antes deles acontecerem. Acho que essa é uma tentativa. Então, com isso, fazer os programas de denúncia interno que efetivamente possam ser levados a cabo, fazer com que esse canal de integridade ele possa criar políticas internas, inclusive de capacitação, para trabalhar em processos onde envolva altos riscos. E, com isso, eu vou encerrando. Acho que o grande objetivo qual é? Já que a gente tem muita dificuldade de fazer com que, e aqui parafraseando um pouco a Cristina, né, a história de nós termos um sentido moral com relação à melhora na qualidade das instituições, já que esse mero respeito às leis não é suficiente, a gente precisa ir além disso, e que a alta administração deve ser sempre o exemplo que deve ser dado, quem sabe a gente consiga, juntando exemplos bons da alta administração, mas junto com um programa de integridade que possa envolver os vários órgãos de controle interno e que possa desenvolver essas várias funções de orientação, de transparência, de articulação, de mediação. Quem sabe com isso a gente consiga fortalecer algo, como eu disse, que nos nossos capítulos ainda é muito incipiente e cujo foco ainda é muito na repressão e não é nada na prevenção. Os exemplos aqui que foram feitos, acho que nos dão um grande alerta para a necessidade de a gente repensar essa chave. Obrigada. Agradeço à professora Vera Monteiro, que, além de dar um bom puxão de orelha nos nossos doutrinadores aqui presentes, que precisam reescrever o capítulo sobre o controle interno, fez uma boa síntese desse tema bastante desafiador e que, de fato, passou desapercebido durante muito tempo, agora, com perdão da piada, professores, passou muito tempo desapercebido dos nossos livros, dos nossos manuais, e que agora ganha protagonismo, e o que é natural, em razão de uma Constituição, que, apesar de 30 anos, ainda é bastante recente em termos históricos, e a própria experiência institucional brasileira. Então, agora, saindo do controle interno, passo a palavra ao professor André Rosílio, professor da Fundação Getúlio Vargas, autor de um livro brilhante sobre licitações e também de uma pesquisa formidável sobre o Tribunal de Contas da União, que defendeu com louvor na Faculdade de Direito da USP no ano passado, na sua tese de doutoramento. Com a palavra, doutor André. Obrigado, Guilherme. Eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa mesa de debate incrível com os professores Roberto, Gustavo, Guilherme e Vera, e de debater um tema muito interessante e atual e sobre o qual a gente tem se dedicado muito no grupo público da Fundação Getúlio Vargas e da Sociedade Brasileira de Direito Público, que é tentar entender um pouco melhor como funcionam os órgãos de controle e o que fazer para aprimorar, né? E participar desse debate aqui na ASO é uma forma de amplificar esse debate e de diversificar ainda mais os participantes, enfim, de tornar o debate ainda mais rico. Então, é uma oportunidade muito legal.
A porta de entrada que eu escolhi para falar, para iniciar esse debate, é os tribunais, são o Tribunal de Contas, né, no caso especificamente o Tribunal de Contas da União, que, como o professor Guilherme lembrou, foi objeto da minha tese, que tenho me dedicado um pouco mais a estudar. É um órgão muito interessante, bastante complexo, difícil de se entender, bastante instigante e que nos últimos anos tem ganhado uma importância enorme, né? Principalmente muito recentemente, né, com o impedimento da presidente Dilma, que foi o estopim, né, do impeachment, né, foi um dos relatórios do Tribunal de Contas da União, apreciação de contas do presidente, ganhou um destaque enorme e está em bastante evidência e merecendo aprofundamentos em geral. O TCU, muito rapidamente, aqui eu prometo que fala boa, né, nesse horário é a fala curta, né, eu pretendo ser bastante breve na minha intervenção, até para ter tempo de colher perguntas, etc. Uma breve contextualização do Tribunal de Contas da União. Né? É um órgão dos mais antigos existentes no Brasil. A primeira previsão do Tribunal de Contas da União foi num decreto-lei de 1890, depois foi previsto na Constituição de 1891, e todas as constituições posteriores mantiveram, previram, né, o Tribunal de Contas da União também. Gradualmente, conforme as constituições foram passando, né, foram mudando as constituições, o Tribunal de Contas era previsto e as suas competências, em geral, eram mantidas e pontualmente incrementadas. Houve, para usar a expressão que o professor Carlos Ari usou, um certo incrementalismo na construção de competências do tribunal, mas o sentido geral da reforma, acho que é seguro dizer que foi para ampliar as competências do Tribunal de Contas da União. E a Constituição de 88, em especial, teve um papel importante nesse processo de ampliação de competências do Tribunal de Contas. Como que onde é que a gente pode visualizar na Constituição de 88 uma ampliação significativa desse papel de controle do Tribunal de Contas? De um lado, ele ampliou substancialmente a jurisdição, entre aspas, do Tribunal de Contas, permitindo um controle muito largo de pessoas, né? Então, pessoas públicas, privadas, estatais e não estatais, desde que gerenciem de algum modo recursos públicos, estão lá sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da União. Controle bastante largo, né? Outro ponto importante da Constituição de 88 foi de introduzir novos parâmetros de controle. Legalidade já era o parâmetro clássico de controle do Tribunal de Contas da União, a isso foi acrescido legitimidade e economicidade. Então, uma análise mais de custo-benefício, uma possibilidade de o Tribunal de Contas da União fazer, expressamente, né, fazer esse tipo de avaliação. Um outro ponto importante da Constituição de 88 foi de acrescentar, seguindo um movimento forte da década de 70, de dar ao Tribunal de Contas a possibilidade de ele fazer auditorias do tipo operacional, então mais focada na eficiência do gasto público. Essas três alterações dão um pouco da dimensão da ideia de que a Constituição de 88 alargou ainda mais o campo de atuação do tribunal. E o que o Tribunal de Contas da União faz hoje? É difícil de sistematizar isso. Se for ver o rol do artigo 71, um rol amplíssimo, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União dá outras competências ao tribunal, a lei de licitações também cria outras competências do tribunal e assim por diante. Se a gente fosse selecionar algumas competências que eu acho que é importante de se destacar do tribunal e que são relevantes para a gente discutir a eventual atuação dele na prevenção da corrupção, e esse é o objeto do painel. Uma primeira competência interessante de destacar é para praticar atos de comando, então o tribunal dar ordens a terceiros. Isso fica bastante evidente, por exemplo, no artigo 71, quando diz que o tribunal ele vai apreciar atos de pessoal, aposentadoria, contratação e determinar o registro, então ele dá um comando. Também fica evidente quando ele avalia editais de licitação e se constatar ilegalidades, incompatibilidades com o ordenamento jurídico, ele pode dar ordens para correção de medidas ligadas ao edital de licitação. E, se não forem atendidas, pode ainda sustar, eventualmente, o edital, interrompendo o curso de uma licitação. Outro ponto ligado a essa competência para dar ordens, né, é para afastar temporariamente administradores públicos, em caso haja uma dificuldade, esteja, de alguma medida, atrapalhando o processo de investigação. Isso tudo ligado à competência para dar ordens, praticar atos de comando. Mas não é só isso que o Tribunal de Contas faz. Ele também pratica atos sancionatórios, e aí mais ligado ao tema do combate à corrupção.
aplica multas, caso constatadas ilegalidades ou ineficiências, né? A lei do Tribunal de Contas da União permite aplicação de multas pela identificação de atos antieconômicos, enfim, há uma certa dúvida se isso seria possível ou não, mas, enfim, a lei prevê isso. Prevê também a sanção de inidoneidade, que tem sido bastante aplicada pelo tribunal em caso de fraudes no processo licitatório. Isso relacionado à atividade sancionatória, né, para ficar em alguns poucos exemplos. Mas não é só isso que o Tribunal de Contas faz. Faz também tem um amplo papel para produzir dados, para fazer investigações, realizar auditorias, levantar informações e produzir informações consistentes a partir desses dados. Talvez, como a professora Vera disse na fala dela, essa talvez seja uma competência que vem ganhando mais destaque, né, de produzir informações de consumo para a administração pública, para que ela própria melhore seus procedimentos, tome medidas voltadas a corrigir procedimentos, aprimorar procedimentos, ou então para consumo de outros órgãos de controle que, a partir dessas informações, poderá tomar medidas adicionais de combate à corrupção, de aprimoramento da administração pública, enfim. Para ficar em alguns exemplos de competências do tribunal. Agora, de que maneira o Tribunal de Contas da União tem manejado essas e outras competências para, eventualmente, promover o combate à corrupção? Ele tem feito alguma coisa nesse sentido? Acho que sim, a avaliação de que o Tribunal de Contas da União tem investido na prevenção da corrupção, focada muito, a atuação mais proeminente, talvez, no ambiente que classicamente se identifica como mais propenso a atos de corrupção. Então, contratações públicas, o processo de contratar terceiros e a própria gestão dos contratos públicos. Então, por exemplo, a realização de aditivos contratuais. Nesses dois ambientes, classicamente definidos como mais propensos a práticas de corrupção, em que há benefícios a particulares, envolve recursos públicos, o Tribunal de Contas da União tem tido um papel importante de tentar prevenir desvios. O diagnóstico do TCU, e acho que em linha com o que vem sendo discutido nesse painel e no painel anterior, é de que o fato de a administração pública ter discricionariedade para decidir, ou para contratar e para gerir contratos, né, para firmar aditivos contratuais, isso seria em si um problema. Então, o fato de haver discricionariedade em excesso na avaliação do Tribunal de Contas da União. E as medidas que ele tem procurado adotar para diminuir desvios e malfeitos, etc., tem sido na linha de restringir a discricionariedade, ou procurar reduzir o quanto possível a liberdade do gestor para tomar decisões em casos concretos que possivelmente conduzirão a desvios. Eu não sei se essa é uma medida correta ou não, mas, enfim, é uma descrição do que, a meu ver, tem sido feito pelo Tribunal de Contas. Uma primeira medida voltada a limitar a discricionariedade, que fica bastante evidente, é uma tentativa do Tribunal de Contas da União de exigir uma espécie de tabelamento de orçamentos realizados pela administração pública e de aditivos contratuais. Então, uma tentativa de obrigar ou forçar a administração pública a observar tabelas, e aí tabelas de preços unitários, as mais conhecidas são o SICRO e SINAP, SICRO para obras civis, para obras envolvendo rodovias, e SINAP para obras de construção civil em geral, procurando aí limitar um pouco a discricionariedade para fixação de valores unitários dos orçamentos, para orçamentação da administração. O objetivo mais geral é evitar o conhecido jogo de planilha, né? Então, quando um particular participando de uma licitação, ele coloca um valor muito alto para um preço unitário que foi, por exemplo, subdimensionado pela administração, ou dá um valor muito baixo para um item que foi superdimensionado pela administração, com o objetivo de evitar que, num processo de aditamento do contrato, o valor global da contratação seja extrapolado. Então, essa é uma primeira medida do Tribunal de Contas da União para cercar a discricionariedade e tentar reduzir um pouco a liberdade do gestor. E essa tendência da jurisprudência do TCU foi, em alguma medida, incorporada pela legislação. Se você forem olhar, por exemplo, a lei do RDC, ela prevê lá um dispositivo que exige a observância de tabelas de referência, expressamente fez menção ao SICRO e SINAP, para a orçamentação da administração pública, numa tentativa de limitar um pouco a possibilidade de desvios. Uma segunda tendência do Tribunal de Contas da União, na minha avaliação, é de buscar tentar dificultar processos de contratação direta, então dispensa de licitação.
restringir o cabimento desse tipo de contratação, fazendo uma interpretação também restritiva da lei de licitações. Então, a despeito de a lei de licitações autorizar, em certos casos, contratação direta, o Tribunal de Contas da União tem sistematicamente procurado introduzir elementos de competição, mesmo em processos de contratação direta. Um exemplo que poderia dar é exigir da administração pública que, mesmo num caso de contratação direta, se faça um comparativo entre 3 orçamentos, faça uma cotação enfim, de 3 orçamentos diferentes para ver se a contratação seria justificável do ponto de vista econômico. Essa medida, além de ter uma eficácia relativamente duvidosa, assim, eu não sei se realmente produz resultados tão interessantes, não sei se esse seria o bom caminho, enfim, há certas dúvidas sobre a eficácia desse tipo de medida, mas talvez essa seja uma reação do TCU a uma ausência de procedimentos mais detalhados ou de uma regulação do procedimento de contratação direta. Parece que é ou tudo ou nada, ou a licitação super rígida, altamente burocrática, ou um ambiente em que há pouca regulação, que é o da contratação direta. Talvez essa seja uma reação do tribunal a uma falta de procedimento mais claro de casos de contratação direta. Uma terceira forma que o Tribunal de Contas tem aparentemente investido para diminuir discricionariedade, fortalecer, tornar um pouco, buscando evitar desvios, é tentar tornar a seleção em licitações muito objetiva, o mais objetiva possível. Por exemplo, exigindo quase que sempre, ou dando uma preferência quase absoluta para critérios de seleção por menor preço. Então, ainda que a legislação preveja a possibilidade de contratação por técnica e preço, o Tribunal de Contas da União tende a restringir muito o seu cabimento, valorizando sobremaneira as contratações por menor preço. Isso seria uma forma de tentar tornar a escolha muito objetiva, eliminando o ingrediente volitivo no processo de contratação. Caminhando para o quarto, talvez, indício, né, de que o Tribunal de Contas tem investido para diminuir a discricionariedade e, com isso, combater desvios, poderia citar uma tentativa de ampliar o espaço para controle prévio ou concomitante, algo que foi mencionado pela professora Vera também. Só que há um problema específico relacionado ao Tribunal de Contas da União, porque desde a Constituição de 67, o Tribunal de Contas da União foi tornado como um órgão de controle, majoritariamente de controle a posteriori. O ordenamento jurídico abriu poucos espaços para o Tribunal de Contas da União fazer controle prévio, né? Mas, de todo modo, o Tribunal de Contas tem atuado, e aí, inclusive, editado normas voltadas a ampliar o seu espaço para a realização de controle prévio concomitante, numa lógica de que é melhor prevenir do que remediar. Faz todo sentido, do ponto de vista lógico, né? Mas tem consequências também. Para citar um exemplo em que ele tomou esse tipo de medida, no ambiente das desestatizações, das concessões, há uma instrução normativa do próprio tribunal em que ele criou um processo de fiscalização desse tipo de contratação, contratações de grande vulto, etc. O processo foi segmentado em estágios. O estágio inicial de fiscalização do Tribunal de Contas da União é anterior até mesmo à publicação do edital. E ele tem um certo poder de veto nessa etapa prévia à publicação do edital. A lei de licitações diz, por exemplo, que o controle do Tribunal de Contas ele é a partir da publicação do edital. Então, seria uma forma de ampliação do controle prévio, feita, inclusive, por um ato normativo infralegal do próprio Tribunal de Contas da União. É uma tentativa do TCU, em alguma medida, de influir no próprio processo de tomada de decisão, antecipando opiniões do órgão de controle para o momento em que a licitação está sendo formatada, a contratação está tomando forma, né? Sempre na lógica de melhor prevenir do que remediar. Essas medidas que o Tribunal de Contas da União tem adotado na sua experiência concreta têm alguns problemas, e problemas conectados ao que o professor Carlos Ari disse no painel anterior, que é problemas ligados à gestão pública. Talvez essas medidas tenham efeitos positivos do ponto de vista do combate à corrupção, mas há um custo, e um custo para a gestão pública. Na medida em que se restringe demais a discricionariedade do gestor, a consequência imediata disso é que você limita muitos instrumentos de gestão
E, ao limitar os instrumentos de gestão da administração, no fundo, se está limitando os instrumentos de gestão para a implementação do interesse público, porque, por mais que os órgãos de controle tutelem o interesse público, o administrador também faz isso, na ponta, inclusive, né? Criando programas, medidas, soluções concretas para implementar medidas de interesse público. Então, isso pode ser que essas medidas tenham um efeito colateral importante que é preciso ser considerado quando a gente pensa em medidas voltadas ao combate à corrupção. Um outro efeito colateral possível desse tipo de medida, dessas medidas que têm sido adotadas pelo tribunal para reduzir a discricionariedade, é a eventual substituição da discricionariedade do gestor pela discricionariedade do controlador. Será que isso é uma boa coisa? A premissa é de que o controlador seria mais adequado ou mais apto a tutelar o interesse público. Mas será que isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não, mas também a experiência concreta demonstra que há exemplos de corrupção também dentro de órgãos de controle. Aqui, para citar um exemplo muito emblemático, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, houve não sei se são procedentes ou não as acusações, mas fato é que houve um escândalo enorme de corrupção no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e que gera dúvidas do tipo, faz sentido uma substituição de discricionariedade do administrador para o controlador? Acho que é preciso considerar esse aspecto também. Talvez medidas não tenha soluções propriamente ditas para esses desafios, né? Mas medidas de combate à corrupção talvez o mais adequado sejam que sigam, por exemplo, na linha que se vinha discutindo de transparência ou criação de processos que não procurem eliminar propriamente a discricionariedade e o ingrediente volitivo da contratação, mas lidar melhor com esse ingrediente. Talvez processos mais flexíveis ou voltados sempre a dar muita transparência, talvez esse seja um caminho adequado para se lidar com processos que necessariamente precisam envolver algum grau de discricionariedade. Isso é muito claro para contratar e para gerir contratos, né? Não dá para eliminar totalmente o espaço de liberdade do gestor, sob o ponto de vista, sob pena de se prejudicar a própria implementação do interesse público na ponta. Acho que eram essas as provocações que eu queria fazer e já me encaminhando para o final aí. Guilherme. Agradeço a fala do professor André Rosilho, que não só expôs como o TCU vem se comportado, como sistematizou as normas constitucionais aplicáveis ao controle externo pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Bom, meus amigos sabem que meu café da manhã é reforçado. E eu vejo aqui alguns jurisdicionados da Corte de Contas Estadual, procuradores de municípios, advogados de empresas estatais, membros da administração direta. Então, em atenção a eles, eu tomo a liberdade de expor brevemente como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem se comportando no exercício do seu controle prévio. Então, a ideia de prevenção à corrupção, esse é o tema do painel. Então, peço que acionem a apresentação que eu deixei preparada. Então, brevemente, antes eu vou passar para o professor André Rosilho o dever de controlar o meu tempo e deixo você com controle integral, já que todos cumpriram o tempo rigorosamente, razão pela qual eu os agradeço. E aproveito também para agradecer a presença do professor Adilson Dallari, do professor Marçal Justen Filho e do professor Carlos Alisson de Feld, que, se nós hoje estamos aqui compartilhando alguma experiência, somos devedores das contribuições que os senhores fizeram, não só à nossa formação, mas à ciência jurídica brasileira. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no ano passado, custou 830 milhões de reais, considerando os gastos com os servidores inativos. Eu digo isso de plano para que a gente tenha uma dimensão também do custo do controle. A Controladoria do Município, o doutor Roberto Porto, nos informa que em dado ano custou 40 milhões. Então, eu tenho a impressão que estamos indo bem, já que o Tribunal de Contas do Estado é responsável pelo controle de 644 municípios, mais o governo do Estado de São Paulo, o que dá mais ou menos 3.000 entidades sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado. Mas há uma grande diversidade entre essas instituições. Eu gosto muito de pegar o exemplo de duas cidades do ABC paulista, que são vizinhas, são cidades limítrofes. Uma delas tem uma arrecadação de 80 milhões de reais por ano e tem uma população de 48 mil habitantes. A outra, que é vizinha, tem uma arrecadação de 1 bilhão 120 milhões de reais e uma população de 415 mil habitantes.
o que mostra que há uma grande diferença entre as entidades que são jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado. Isso se reflete não só no volume de recursos, mas também na capacitação desse corpo de funcionários. Há uma diferença muito grande quando o tribunal analisa uma prefeitura bem estruturada, que tem uma boa arrecadação, e uma prefeitura mais frágil. Essa prefeitura que tem uma arrecadação de 79 milhões de reais, esse valor é equivalente ao custo da Câmara de Vereadores da cidade vizinha que eu acabei de mencionar, que tem uma arrecadação de 1 bilhão e 120 milhões de reais. E assim é a nossa federação. Essas cidades estão no ABC Paulista, 50 minutos daqui. Então, toda vez que se pensa em grandes soluções nacionais, a gente esbarra nessas dificuldades. E o Tribunal de Contas lida com isso o tempo todo. Bom, mas feito esse parênteses, voltando ao tribunal. O volume de receitas que o tribunal fiscalizou no ano passado é da ordem de 50 bilhões de dólares. Um valor astronômico, né? Estamos falando do estado mais rico da federação e com grandes polos industriais na cidade. Guarulhos, Campinas, cidades que têm uma arrecadação bastante elevada e que são jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado. Bom, o que faz esse órgão, né? Ele faz muitas coisas. Faz controle de atos de pessoal, como disse o professor André Rosílio, e aqui tem um dado interessante que se relaciona com a fala do professor Carlos Ari. O tribunal, há algum tempo, tem estabelecido índices para medir a eficiência da gestão pública. E, curiosamente, ao se observar a composição do quadro de funcionários das cidades que têm os melhores resultados nesses índices, notou-se que há uma proporção maior de comissionados em relação às cidades que apresentam resultados inferiores nos índices. É claro que esse é um dado bruto, é preciso olhar com cautela, mas é curioso notar que não há uma relação entre boa gestão pública e quadro estável de funcionários. Isso não quer dizer que todos devam ser comissionados, como eu disse, é um dado bruto, mas é interessante para a gente desmistificar algumas noções que nós temos em relação à obrigatoriedade que todos os cargos sejam comissionados, sejam concursados e estáveis. O que mais o tribunal faz? Ele faz exame das contas, aliás, é um tribunal de contas, então ele faz o exame da execução da despesa pública, isso, por óbvio, é posterior à despesa. Ele faz o exame formal de licitação e contratos, também é um exame posterior, então está muito mais ligado à sanção de atos de desvio ou de atos irregulares. Ele faz inspeções especiais e acompanhamento da execução dos contratos, e isso ele faz concomitante, isso é em tempo real. Vocês devem ter acompanhado na imprensa nos últimos anos, o tribunal, de repente, ele baixa, né, como se diz, ele baixa nos presídios para ver como está sendo servida a quentinha, a merenda dos presos. Ele vai ver como as frotas de transporte de crianças nas escolas estão sendo, qual é a qualidade da frota de veículos do transporte escolar. E ele produz relatórios, todos disponíveis no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado, que, aliás, foi onde eu tirei esse dado da arrecadação dos municípios. É um portal bastante sofisticado, que contém não só os dados orçamentários dos municípios, mas também o número de alunos na escola, o número de crianças em idade escolar, e tem até os alertas que o tribunal emite durante o ano em relação ao cumprimento das normas aplicáveis à execução financeira. Então, quando o tribunal percebe que um município não está alcançando a sua previsão de arrecadação, é emitido um alerta para aquele município, para que ele saiba que isso pode, eventualmente, gerar uma dificuldade no momento de julgamento das contas. O mesmo vale em relação à execução das verbas vinculadas para a educação e para a saúde. Bom, então, agora, o que nos interessa mesmo é o exame prévio de edital de licitação, que, dentre essas funções que eu elenquei, é a que se dá antes da execução da despesa. Então, é o que eu aproximaria de algo que nós podemos chamar de prevenção de desvios e de corrupção. Lembrando que não é um órgão que foi moldado para ser um órgão de combate à corrupção. É um órgão para verificar, para fiscalizar como que a despesa pública é executada. E, eventualmente, isso pode gerar ou pode denunciar atos de corrupção. Bom, então vamos ao exame prévio de edital de licitação, que é uma linha de pesquisa no grupo público da FGV Direito SP com a Sociedade Brasileira de Direito Público. Nessa linha de pesquisa, já produzimos 3 trabalhos publicados,
que olham como o Tribunal de Contas do Estado tem se comportado ao executar essa tarefa de exame prévio de edital de licitação. 2 artigos foram publicados na Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, até recentemente coordenada pelo professor Marçal Justen Filho, e outro na Revista de Direito Administrativo Econômico, coordenada pelo professor Egon Bockmann Moreira. E já há trabalhos novos em elaboração, um deles da Heloísa Ferraz, que está aqui, que está pesquisando como que o Tribunal de Contas analisa falhas formais nos documentos de habilitação. Qual é a jurisprudência do tribunal nessa matéria em sede de exame prévio de edital? Bom, o que se tem notado nesse tema do exame prévio de edital de licitação? Bom, o rito é bastante simples, eu me abstenho de ler, mas o que vale a pena destacar para que o dado que vem na sequência faça sentido. O exame prévio ele pode ser feito de 2 maneiras, ou por ato de ofício do conselheiro, o que acontece raríssimas vezes, ou mediante provocação dos interessados. Então, os interessados vão ao tribunal reclamar a ocorrência de algum vício num edital de licitação. Diante dessa provocação, que é o que acontece na maior parte dos casos, o conselheiro que recebe esse processo distribuído aleatoriamente, ele pode entender que a representação ela é improcedente, aquela denúncia não tem fundamento, e ele determina o arquivamento daquele expediente. Ou ele pode, como acontece na maior parte dos casos também, ele pode entender que aqueles vícios são pertinentes, então determina-se monocraticamente a sustação cautelar da licitação, levando essa decisão a referendo do colegiado, que é quem tem a competência de fato e de direito para decidir esses casos. Por que o conselho decide monocraticamente? Porque muitas vezes não há tempo de levar a insurgência ao plenário, que se reúne uma única vez na semana. Então, não dá tempo de levar as insurgências ao plenário todas as vezes. Então, o conselheiro decide monocraticamente e leva isso a referendo do colegiado. E aí, então, há início a uma instrução desse processo. A prefeitura ou a entidade que tem a sua licitação impugnada, ela tem um prazo para apresentar as suas justificativas, os órgãos de instrução interna do tribunal podem se manifestar e o Ministério Público de Contas. E aí, então, é levado a julgamento, que pode ser pela improcedência da representação no mérito, ou seja, a decisão liminar de sustação do certame estava equivocada, pode ser pela procedência, determinando-se a retificação integral ou total do ato convocatório, ou pode ser pela anulação do procedimento, caso em que há, por exemplo, a inadequabilidade da modalidade licitatória eleita para aquela finalidade. Então, é um vício que o tribunal considera insanável e determina que se anule o procedimento. O que é interessante dessa sistemática é que o tribunal pode determinar monocraticamente que se paralise uma licitação, portanto, interferindo no funcionamento daquela entidade pública, e, posteriormente, ele determina mudanças no ato convocatório, caso a prefeitura decida, a entidade jurisdicionada decida continuar com o certame. O que é bastante interessante, eu peguei aqui, aleatoriamente, não foi bem aleatoriamente, mas eu escolhi um gabinete de conselheiro. Por que eu chamei de gabinete? Porque no tribunal há um sistema de substituição em casos de férias ou de vacância de cargo, em que outras autoridades assumem a função de conselheiro. Então, eu escolhi aleatoriamente um gabinete para verificar como que ele tem se comportado ao julgar o exame prévio de edital de licitação. O que é curioso notar é que, todos os anos, há um aumento significativo no número de editais apreciados pelo tribunal. Ou seja, o tribunal cada vez mais tem assumido esse papel, tem aceitado esse papel. Para vocês terem uma ideia, em 2016, foram apreciados mais de 1.000 editais nesse tipo de procedimento pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o plenário abordou, analisou 1.000 editais de licitação e foram julgados, no ano passado, 9 casos de execução contratual. Ou seja, a diferença é enorme. É claro que o tribunal começou a fazer acompanhamento de execução contratual mais recentemente, mas, ainda assim, a diferença é muito grande. 1.000 editais analisados num rito especial como esse,
vis-à-vis 9 casos julgados envolvendo execução de contratos. Então, eu peguei um gabinete para ver o que tem acontecido, né? Se tem mais decisão mandando parar, se tem mais decisão mandando continuar. E é possível replicar isso para todos os gabinetes, porque a distribuição é feita equitativamente, ou seja, os gabinetes recebem uma quantidade igual de editais a serem examinados, e também porque as decisões do colegiado elas tendem a ser unânimes. Isso as pesquisas que eu orientei no grupo público revelaram, confirmaram a impressão que eu já tinha. As decisões são unânimes. Então, isso mostra que não há grande diferença de comportamento entre os gabinetes. Portanto, os dados que eu trago aqui, basta multiplicar por 5, que é o número de conselheiros que julga, a presidência não julga. Aliás, multipliquem por 6, porque o presidente não julga, e os outros 6 exercem essa competência, e a gente pode ter um panorama aproximado, acredito, bastante fiel a como o tribunal se comporta. O que é? Eu, com meus óculos aqui, não consigo enxergar direito a tela, mas eu trouxe impresso aqui. Aprendi com o professor Carlos Ari. Nunca confie na tecnologia, sempre tenha o roteiro impresso. Olha, o que é interessante aqui, bom, primeiro é visível, isso eu estou falando de um gabinete só. Então, a primeira linha tem um aumento considerável no número de editais que foram levados à apreciação pelo tribunal. Em 2014, 242 editais, em 2016 foram 312. Dá mais ou menos de 15% a 19% o aumento anual, isso desde 2012, que são os dados que eu consegui ter acesso com segurança. Então, de 2012 para cá, de ano a ano, aumenta entre 13% e 19% o número de editais questionados. Embaixo, a segunda linha, tem o percentual dessa evolução, que confirma o que eu disse há pouco. Desses editais examinados, desses 242, em 2014, 139 foram arquivados. Ou seja, entendeu-se de plano que aquela insurgência ela era improcedente. E isso se mantém com alguma estabilidade nos anos seguintes. Em 2016, foram 312 editais levados ao exame do tribunal, nesse gabinete, né? E 173 foram arquivados in limine. Portanto, a representação ela era improcedente. Em 2014, foram sustados 103 procedimentos licitatórios de um total de 242, que é um número significativo, né? E isso também se mantém nos anos seguintes. A diferença percentual não é significativa em relação ao total de editais impugnados. Mas aí vem o dado que eu considero interessante e que me surpreendeu bastante. Quando o tribunal determina a sustação cautelar da licitação, ele costuma fazer isso monocraticamente, como eu disse, porque não há tempo de levar a questão ao plenário. E, depois que o tribunal manda parar a licitação, a administração pode apresentar suas justificativas e aguardar o julgamento de mérito, ou ela pode revogar o procedimento. Ou seja, dependendo da decisão que o tribunal toma em sede liminar, a administração pode entender melhor revogar, eventualmente corrigir conforme as críticas que foram feitas pelo representante e lançar de novo o seu edital. Tem uma razão de ser essa conduta, para que a coisa se desenrole mais rapidamente. Ou seja, para que a administração possa contratar mais rápido, muitas vezes lidando com insumos essenciais, dipirona para posto de saúde, né, que é um remédio para febre de criança, compra de insulina para medir a diabetes dos munícipes, compra de merenda escolar. Então, são insumos essenciais para as políticas públicas. E a administração, ao invés de aguardar o julgamento final, ela revoga a licitação, reformula e publica novamente o edital. Por que é interessante o dado que vem na sequência, revogação pela administração? Porque o tribunal interfere na política de contratação sem que haja sequer um julgamento pelo órgão competente, que é o Tribunal Pleno. Então, uma decisão monocrática de situação cautelar, ela pode fazer com que a administração revogue a solicitação e, eventualmente, reformule o edital à luz do que disse o representante, interferindo, portanto, na sua política de contratação. E a quantidade ela é significativa. De 242 editais questionados, 103 foram sustados e 33 foram revogados pela administração. Então, um percentual de mais ou menos 30%, que também se repete nos anos anteriores, um pouco menos. Ou seja, com decisões liminares,
o Tribunal de Contas tem influenciado de maneira bastante significativa nas políticas de contratação dos seus jurisdicionados, que, como eu disse, são mais de 3 mil entidades que lidam com recursos da ordem total de 50 bilhões de dólares por ano e com uma realidade bastante diferente, como eu ilustrei com aquele exemplo das 2 cidades do ABC Paulista, que são vizinhas. Os vícios que são questionados nesses editais, que fazem com que o tribunal se comporte dessa forma, são esses que eu exponho na tela. Então, é o descumprimento da lei das microempresas, que prevê benefícios nas contratações públicas, é a aglutinação de produtos distintos num mesmo lote, o que o tribunal entende que gera uma restrição à competição, são especificações técnicas muito restritivas para determinado item. No caso de informática, como disse o Dr. Gustavo Húngaro, isso é bastante comum, porque é um setor que poucas pessoas têm conhecimento para analisar se é ou não necessária, dada a especificação técnica. É a previsão de que empresas em recuperação judicial não podem participar do certame, o que o Tribunal de Contas do Estado entende que é indevido, em razão de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, são falhas como essas. Claro, a gente poderia estressar muito mais o tema, é bastante interessante analisar não só a jurisprudência do tribunal, mas como ele se comporta, qual é a política do Tribunal de Contas do Estado ao controlar as suas entidades jurisdicionadas. Mas um outro ponto interessante, com ele eu encerro, e que conversa muito com o que disse o professor Carlos Ari com relação à necessidade de uma certificação, é que esses vícios, que eu tenho certeza para muitos de vocês são facilmente identificáveis, eles se repetem muito nos editais questionados. Então, o tribunal editou uma súmula há 1 ano, dizendo que não é permitida a previsão de proibição à participação de empresas em recuperação judicial nas licitações. A súmula tem 1 ano, e antes dela uma série de julgados. Não obstante, ainda hoje, há editais questionados em que se prevê a proibição da participação de empresas em recuperação judicial nos certames públicos. Se repete muito, os vícios se repetem com muita frequência, muitas vezes vícios formais, e isso, de um lado, faz com que nós questionemos a forma como o tribunal vem lidando com o exame prévio, algo que consome uma energia considerável da corte, o número de editais questionados vem aumentando ano a ano, muitas vezes discutindo falhas formais. Mas, de outro lado, e eu acho que isso é mais relevante para um painel como o nosso, é por qual razão as administrações insistem em repetir erros corriqueiros, erros comezinhos. Me parece, a hipótese que mais me convence é de que há um problema de capacitação. E isso está ligado, eu procurei compartilhar isso com o professor Carlos Ari na semana passada, eu fiz um diagnóstico um pouco da minha cabeça, ainda não fiz nenhuma pesquisa, mas me parece que isso está ligado a um problema de formação do pessoal que trabalha na administração. Um município como esse, que tem uma arrecadação equivalente ao prédio da Câmara de Vereadores, ao orçamento do prédio da Câmara, certamente tem dificuldade em conseguir bons quadros. Um problema de falta de um banco de dados das administrações para que elas possam ter acesso a boas minutas, a boas versões de editais, então conhecer experiências bem-sucedidas, um bom banco de dados. E o terceiro, aí um pouco contradizendo o que eu disse no início em relação a cargos comissionados estáveis, é que nas administrações menores, e essa é a realidade do nosso país é um país pobre, não é um país rico com má distribuição, não se engane, é um país pobre. A maior parte das administrações é carente. Nas administrações menores, a cada gestão há uma troca total do quadro de funcionários. Ou vocês acham que há uma procuradoria jurídica como existe a PGE, como existe em São José dos Campos, nas prefeituras menores? Não há. O prefeito nomeia o seu consultor jurídico, o seu procurador jurídico. E esse consultor ele muda a cada gestão. Portanto, a cada 4 anos, quando há troca de gestão, há uma troca total de funcionários e a administração fica acéfala por um período. Talvez isso explique por que os erros se repetem com tanta frequência, erros simples, nos editais de licitação que são examinados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, eram essas as minhas contribuições, muito breves. O tema está aberto à pesquisa. Eu recebi um aviso que nós devemos correr para o nosso almoço, para que não percamos a hora do reinício dos trabalhos.
que vai recomeçar às 14h30, portanto, estejam aqui no horário, por favor. Eu aproveito para agradecer à ASPEA, a gentil acolhida e parceria com o Grupo Público da FGV Direito SP e a Sociedade Brasileira de Direito Público. Cumprimento, mais uma vez, meus colegas de mesa, o professor Roberto Porto, o professor Gustavo Húngaro, a professora Vera Monteiro, o professor André Rosílio. Espero que tenha sido um painel aprazível e com bastante informação útil para reflexão. Nos encontramos novamente às 14h30. Muito obrigado a todos.